Primeiro, gostaria de agradecer a Estímulo pela oportunidade, né? É o segundo ano que vocês me dão a oportunidade de compartilhar um pouquinho eh, do espaço de vocês com os empreendedores para falar um pouco de gestão financeira, tópicos dentro de finanças que é super relevante para todo mundo e para os empreendedores, né? E entrando num tópico até de gestão de fluxo de caixa, que é um tópico assim que me é muito perto da experiência da OMI, uma empresa que cresceu ao longo do tempo e que teve todas as suas peculiaridades que eu vou compartilhar um pouco com vocês, né? Então, para começar, deixa eu pegar e colocar a apresentaçãozinha aqui que eu trouxe e o que a gente combinou aqui, depois a gente vai bater um papo e depois aí também deixar um tempo para fazerem perguntas e poder trocar mais experiência. Vocês estão vendo a minha tela? Acho que está todo mundo vendo, né? Sim. Legal. Então, assim, o que que eu pensei, eu falar um pouquinho do background, minha origem, acho que até para dar um pouquinho do contexto e como acabei me envolvendo mais com essa parte de gestão financeira, fluxo de caixa e tudo mais, mostrar um pouquinho de que é uma estrutura de uma organização como a OMI e aonde se encaixa essa parte de finanças corporativas e finanças e como lidar com isso. E por fim, aí também falar do fluxo de caixa, que é o tema principal. Eu tentei aqui ser o menos conceitual possível, o mais prático, né, para realmente deixar e ver iniciativas que a gente pode tomar para tomar uma melhor decisão com relação ao fluxo de caixa da sua empresa, né? Então, começando um pouquinho falando do meu background pessoal, então, assim, eu tenho mais de 15 anos aí ajudando pequenas empresas a crescer, né? Tenho experiência profissional em mais de 25 anos, mas depois de uma parte da minha experiência profissional no grande mundo corporativo, eu acabei migrando aí para o mundo empreendedor, onde posso falar que a maior parte da emoção da minha carreira aconteceu, né? Então, assim, como eu falei, no começo cerca de 10 anos do meu início de carreira, trabalhando no mundo corporativo, né? Comecei a trabalhar, como mencionaram, eu sou engenheiro mecânico de formação, nunca trabalhando efetivamente como engenheiro, e logo comecei trabalhando na Nestlé, né? Grande corporação, dentro da parte de logística, né? Dentro da parte, uma parte super essencial para a companhia, uma experiência muito interessante, né? Numa área relevante. Tive um contato bem significativo com a parte de softwares de gestão e de BI dentro da Nestlé, mas acho que assim, quem já teve alguma experiência trabalhando em grandes organizações multinacionais tem uma limitação no dinamismo, né? Eu brincava que tinha armários onde eu tinha todos os manuais que eu tinha que seguir, né? A gente, como eu mencionei, estava na parte de logística, tinha os pallets, né? Que é onde você coloca os produtos para transporte dentro dos caminhões, era tudo determinado, pré-determinado, como você tinha que configurar, colocar todos os produtos, né? Tinha que shrincar, que era o que falar, para você colocar o pallet dentro do caminhão, né? Para visando uma otimização. Então, assim, sim, é uma boa experiência para início de carreira, mas de certa forma com um dinamismo mais limitado, né? É, fui, acho que, da água para o vinho, fui trabalhar numa empresa de consultoria chamada A.T. Kearney, né? Onde trabalha-se super baseado em projetos, e eu brinquei aqui, coloquei que é o dinamismo ao extremo, né? Porque numa semana você está trabalhando num projeto numa indústria de bens de consumo, na semana seguinte você está num projeto na parte de saneamento básico, na terceira semana ou no terceiro mês você está numa empresa mineradora, né? Então, assim, é uma empresa super relevante, né? Fez com que tivesse um dinamismo tremendo de uma hora para outra mudar de setor e conseguir se adaptar e entender as dificuldades de cada um dos setores, né? E também fazendo uma experiência de análise de muitos dados, né? Você começa a fazer projetos
diferentes, onde você tem que fazer estudos de mercado, análise muito detalhada de dados, também é uma grande experiência, né? Depois eu acabei fazendo meu mestrado fora, fiz em Londres e acabei entrando na American Express, também aqui uma multinacional, né? Acabei trabalhando com uma experiência em Londres, em Nova York, por um significativo tempo, né? E aqui realmente, eu acho que já numa posição um pouco mais senior, digamos assim, você acaba tendo uma visão de como uma grande corporação funciona, né? Entende-se muito a parte de sistemas financeiros e contábeis, porque eu estava trabalhando na parte financeira, né? Algumas vezes, né, as pessoas têm uma visão de que essas grandes empresas, como Nestlé, American Express, todas têm o software perfeito, né? Todas as plataformas, tudo funciona, você tem todas as informações, e aí não sei se vai ser novidade ou não, mas realmente eles não têm essas plataformas, né? Então, assim, por incrível que pareça, grande quantidade de decisões ainda não são tomadas com um nível de detalhamento e o software que você espera que uma grande corporação tinha ou tenha, né? Do ponto de vista contábil, sim, financeiro, sim, mas o software de decisão para tomada de decisão, por incrível que pareça, às vezes não tem, tá? Então, ele tem um foco muito mais contábil e não gerencial, mas, assim, de novo, são aquelas experiências que só passando, entre aspas, sofrendo, que você realmente vai carregar bastante lições, né? Então, tendo passado essa primeira fase aí da minha carreira, aí eu migrei para o que eu falo que é o mundo empreendedor, né? Era um objetivo pessoal, né? Tendo trabalhado nessas grandes corporações, onde tem-se muita dificuldade de tomar decisões, porque está tudo padronizado, eu resolvi realmente mudar quase que da água para o vinho, né? E começar uma nova carreira focada em pequenas empresas e ajudar essas pequenas empresas a crescer, ter melhor performance e se destacar. Comecei trabalhando numa empresa da parte de investimentos, né? Eu acho que foi uma experiência onde eu pude trabalhar com um pilar, né? Um segmento que eu nunca tinha trabalhado antes, né? Foi uma parte de criação de um negócio que estava acabando de começar, super pequeno, né? Onde eram um grupo de 8 pessoas, né? Tentando descobrir e crescer o negócio, era muito focado na gestão de processos, né? E aqui eu já tendo um time que comecei a liderar junto com vários parceiros, né? Foi uma experiência muito boa. Acabei indo aí migrando para o mundo de tecnologia. A minha segunda empresa chamada Smart Bio é realmente uma startup do mundo de tecnologia. Foi aí que eu acho que me identifiquei com a parte e com o mundo de tecnologia, né? E aqui é onde eu coloquei, né? Realmente perfil startup, 100% mão na massa, todo mundo fazendo tudo, né? E se ajudando, né? Tanto na parte de vendas, no comercial, no financeiro, administrativo, tudo, né? Aqui eu coloco muito a questão de flexibilidade, que é muito importante para o empreendedor, né? Então, tivemos várias mudanças de rota, né? Em pouco prazo, né? Em 18 meses, que a empresa estava caminhando, né, até chegar num ponto onde a empresa acabou caminhando para um encerramento e uma venda da empresa, né? Então, assim, eu passei um curto prazo de tempo no cenário de tentar crescer a empresa, notar que a empresa não estava desempenhando e que ia ser difícil conseguir continuar crescendo, para uma fase de vender a empresa, isso em 18 meses, né? Eu acho que, como o Calel mencionou no começo, em ser empreendedor no Brasil sempre cheio de emoção e aqui num curto prazo de tempo conseguir passar por boa parte dessas experiências, né? E aí acabei, por causa do contato com os sócios, acabei me juntando à OMI, né? Quando comecei na OMI, éramos aí cerca de 30 pessoas, né? Hoje, como o Kalel acho que mencionou aqui, temos mais de 1.000 pessoas. Então, assim, foi uma jornada, ou tem sido uma jornada de um grande crescimento, né? E com muita responsabilidade, sendo dada autonomia. Então, a gente
vem crescendo ao longo do tempo, cada pilar, né? Então, assim, lá atrás era basicamente os fundadores, o Marcelo fazendo a área comercial, o Rafa tecnologia, e brincavam, Fred, ajuda aí com o resto e faz tudo, né? Administrativo, financeiro, tudo mais, né? Então teve que fazer toda a parte de estruturação de times, né? Tive que adaptar aí a vários cenários que iam acontecendo, até captação de recursos, teve que realmente fazer ser bastante criativo mesmo para conseguir, principalmente no início, em momentos mais difíceis, né? Fazer a gestão e garantir que a companhia crescesse, né? E ainda tendo o seu principal motor aí, que eu brinco que é o sangue, né? Que é o fluxo de caixa ainda fluindo na companhia, né? E ao longo desse crescimento, toda uma questão de, coloco como um nome mais bonito aqui, governança corporativa, mas é começar a colocar processos, regras, né, e políticas que numa empresa menor não se tem tanto, né? Então, eu acho que ao longo desse prazo, né, ou dessa jornada, acho que tiveram vários aprendizados, né? Um que eu coloco aqui é a resiliência. Então, assim, você tem que persistir e o empreendedor brasileiro, pô, não conhece figura mais resiliente, né? Sabendo que tá tudo sempre mudando, você tem que estar sempre se adaptando, né? E tem que estar aberto, né, às novas oportunidades, às novas ideias e às vezes a gente não controla muito, às vezes é nosso amigo governo realmente mudando as regras e a gente tem que se adaptar para continuar fazendo com que a companhia, a nossa empresa funcione e continue crescendo, né? Isso impacta no dinamismo, então você tem que ser bem dinâmico, né? Processos, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho dentro da parte de financeiro e fluxo de caixa, mas assim é algo que quanto antes conseguir se estabelecer processos, né, desde o comecinho da jornada como empreendedor, é super importante, porque vai ajudar muito a ter uma visão melhor da empresa, entender melhor se você tiver os processos bem definidos, né? Parte de dados, né? Então, ter uma base de dados, um sistema que consiga consolidar ou centralizar os dados vai ajudar bastante na parte de tomada de decisão, porque vai ajudar com que vocês entendam as suas informações, podem ser informações de negócio, como estoque, rotatividade de estoque, pode ser outras métricas, quantidades de clientes, né, ou também ou informações financeiras, como qual que é como está seu fluxo de caixa, seu contas a pagar, contas a receber, emissões de notas fiscais, seu faturamento, tá? E por fim, eu acho que a parte de liderança, né, como mencionei, eu começo na OMI numa estrutura super enxuta, pequenininha, e ao longo do tempo vai crescendo, né, como conseguir liderar ou auxiliar o crescimento da companhia. Então, tem toda uma questão de liderança que é super importante e à medida que as empresas vão crescendo cada vez mais, essa é uma função super relevante e passa a ser importante para as empresas com o seu crescimento. E o processo decisório, né? Como tomar as decisões, ter bem claro que, assim, tem diferentes perfis, acho que é muito perfil auxiliado na tomada de decisão pelos dados, faz com que normalmente sejam as melhores decisões, né? Mas o processo decisório, tendo um time que te ajude na tomada de decisão, ajuda bastante, né? E falando aí como tem essa questão de crescimento e como teve ao longo da jornada na OMI, né? Falar um pouquinho do que é a estrutura administrativa financeira que nós temos hoje, né? Então, dentro da OMI que fica aí sobre minha responsabilidade, né? Então, a gente tem a parte que eu falo que é o core mais do financeiro, que é a tesouraria, né? A parte de planejamento, né? A parte de controladoria, né? O jurídico e o compliance, que a gente já tem, parte de facilities e compra, e remuneração variável, né? Então, assim, já é uma estrutura que tem outras áreas que não seja efetivamente aqui o que eu destaco como sendo aí o core,
né, do financeiro, né? E só antes de entrar na parte de fluxo de caixa, na tesouraria aqui, o que eu entro é muito mais realmente o fluxo de caixa, né? Então aqui eu tenho na tesouraria a gestão do contas a pagar, a receber e do dinheiro da companhia, o planejamento muito tendo a visão da companhia, estabelecimento, o orçamento e acompanhando realmente o caminhar do planejamento da companhia de longo prazo e a controladoria, que é toda a parte aí contábil de fechamento dos livros, né? É, envio das informações contábeis, né? E é realmente o que garante que todas as informações estejam adequadas, né? Então, esse é o core, né, da companhia do ponto de vista financeiro. E já entrando aqui na conversa, que eu acho que é a mais legal, né? Entrando realmente dentro do tópico de fluxo de caixa, né? E aqui eu vou pegar um pouco, passar por esses quatro tópicos, e aí a gente depois pode conversar mais, mas uma é a importância do fluxo de caixa, o que tem de componentes de fluxo de caixa, como ele normalmente é quebrado, aí um pouquinho de uma visão um pouquinho mais acadêmica e teórica, mas que também nos ajuda a pensar na alocação de recursos. E o formato de fluxo de caixa, que tem uma questão também contábil versus financeira, que é interessante. E, por fim, aí a planejamento e a efetiva gestão do fluxo de caixa, né? E por que que o fluxo de caixa é importante, né? E aí tem várias mensagens, várias frases que representam, mas eu acho que para mim essa é uma frase que resume tudo. Cash is king, ou seja, dinheiro é o que direciona toda a companhia, realmente é o rei, é o que a gente tem que estar sempre focado, né? É, fala outra que é cash is king, cash flow is queen, né? Ou seja, o dinheiro é o principal, fluxo de caixa é em segunda posição, né? E isso é um lema que boa parte deve ter já escutado essa expressão, né? E aqui, até em tempos de experiências que eu tive na minha fase empreendedora, eu senti bem a importância, né, a relevância e quão verdadeiras são essas mensagens, né, ou essa frase, porque realmente o empreendedor está sempre olhando a posição de caixa na unha, né, para realmente garantir que consegue operar, né? E eu não acredito que tenha uma grande quantidade de empreendedores que tenham uma facilidade, ou seja, não estejam preocupados muito, porque senão corre um risco muito grande de funcionamento do negócio. Então, assim, principalmente pensando no empreendedor, essa é a mensagem que tem que ficar super na cabeça, né? E sempre ligado no caixa, né? E por quê, né? Porque aqui tem outras mensagens e outras frases que eu acho que são de impacto, né? Então, quando fala assim, receita é vaidade, né? Lucro é sanidade, né? Mas dinheiro é rei, né? Por que isso, né? Muitas vezes vocês devem falar, pô, a empresa está crescendo, tem uma receita, tem um lucro, pô, tudo isso é legal, mas no final ainda o mais importante é caixa, tá? Mais por que que pô, mas vão falar receita, lucro não é super importante, né? Pô, receita é super importante, aumentar de tamanho, né, das empresas, eu acho que todo empreendedor quer ter muito mais receita, que quer estar sempre crescendo, crescendo em taxas altíssimas, né? Mas tem que tomar muito cuidado, porque esse crescimento tem que ser feito através de uma receita boa. Ou o que significa uma receita boa? Que essa receita no final vai gerar caixa para a companhia, para a sua empresa mesmo, né? Por quê? Porque tem grande chance, se você não faz ou não entende o negócio, ou não vê realmente as variáveis, que cada vez que você está crescendo mais, sua empresa pode estar perdendo ainda mais dinheiro.
né? Então, assim, muitas vezes o crescimento tem que ser bem cauteloso para não ser apenas uma meta ou uma métrica de vaidade, só para dizer que você está crescendo, tem um faturamento, uma receita maior, mas na realidade você está perdendo dinheiro, né? Em alguns casos não está tendo lucro e perdendo dinheiro. E outra mensagem que eu compartilho, assim, lucro não é dinheiro, né? Então, assim, muito cuidado, né? Muitas empresas já quebraram dando lucro, né? Então, assim, realmente tem que tomar muito cuidado com essa variável, né? Então, lucro sim, de novo, é uma métrica contábil, né? É, mas ela não é uma métrica de geração de dinheiro, né? Então, muito cuidado nisso, porque quando você pensa, e é o último tópico que eu coloco aqui, entre diferenças entre lucro e dinheiro, né? Lucro e caixa, né? É porque quando a gente está pensando num DRE, né, tem muitos lançamentos contábeis, né? Que são padronizações que a gente tem para tá todo mundo conseguindo representar, de certa forma, o DRE, o demonstrativo de resultado da empresa. Mas a gente tem diversos provisionamentos que a gente vê. A gente vai ver parte de provisionamento de 13º, de férias, vai ter um provisionamento de depreciação de ativos. Então, tem vários itens que acabam alterando, né, e mostrando uma discrepância entre o fluxo de caixa, o lucro ou o dinheiro que a companhia gera versus o lucro contábil que ela tem, né? Então, muito cuidado e é um ponto de muita atenção, né, para não ficar muito focado nesse ponto de estar gerando lucro, mas não estar gerando caixa, né? Então, por isso é uma é um tópico muito importante, né? Que aí é outra frase de comum no mercado é mais empresas morrem de gestão do que de fome, ou seja, vai crescendo, né? Mas no final não está gerando conteúdo, né? O que seria o caixa, né? Então, aqui algumas mensagens que eu coloco. Existem muitas empresas que são lucrativas e que ainda assim fracassam, né? Empresas podem ser ótimas para obter lucro, mas também elas não conseguem nem gerenciar o capital de giro, né? Então, assim, às vezes investem tanto para o crescimento, ou montam todos os seus estoques, os seus inventários, ficam tudo acumulado, né? Ou seja, investe, coloca muito dinheiro no negócio e a venda só vem depois, né? Então, às vezes, esse descasamento, né, entre toda a preparação, pegar seu capital, transformar em produto antes de vender, pode fazer com que a empresa quebre, né? Então, assim, como resultado, essas empresas ficam sem dinheiro e acabam fracassando, né? E vocês podem pensar, pô, mas não tem muitas empresas grandes que aconteceram, que tiveram casos como esse, mas pelo contrário. Então, assim, tivemos empresas que tiveram muitos problemas com essa questão, né, de gestão de fluxo de caixa mal feita. Uma delas é a Apple na sua primeira jornada. Hoje ela é super bem sucedida, crescendo, mas sim teve muito problema na sua primeira vida, digamos assim, a primeira passada até do Steve Jobs lá. A GM, mais recentemente, também um grande problema, teve que ser auxiliada pelo governo americano para não efetivamente quebrar, né? Não sei quem lembra aí da Blockbuster, né, também não se preparou, seguiu num segmento de mercado, não se reinventou, né, continuava sempre focando no mesmo negócio que naquele momento estava se transformando e acabou aí quebrando, né? E também Kodak, né, uma empresa que era super lucrativa, né, e não conseguiu aproveitar o lucro para fazer um negócio que perpetuasse, né? Então, muito cuidado, né, com essa questão da gestão do fluxo de caixa para não impactar a perpetuidade, ou principalmente aí pensando nas pequenas empresas que estão no seu começo da jornada, como elas garantem que elas continuem crescendo, né, e não terminem
logo no começo da sua jornada, né? E como a gente avalia, né, os diferentes componentes de fluxo de caixa, né? É, Fluxo de caixa, aí depois eu vou até entro no mais básico, mas você vê ele normalmente quebrado em três componentes, né? Então, um é o fluxo de caixa, que a gente fala que é o fluxo de caixa operacional, que é o que realmente é associado com a operação da empresa, né? Então, pensando numa empresa de produtos, né? Então, vai ser principalmente o seu estoque, comprar, fazer todo o investimento em estoque e a venda desses produtos, né? Então, como eu mencionei, eu trabalhei na Nestlé, então seria toda a parte da matéria-prima para fazer os produtos, até a conversão em produto final para sua venda, né? Então, o que a gente chama de atividade operacional, ou seja, 100% associada com a atividade principal da companhia, né? Outro grupo de fluxo de caixa que a gente chama é fluxo de caixa de investimento, né? Que tem a parte que é a compra do estoque, né? Ou seja, dos produtos que vão virar estoque, e o investimento em outros negócios, ou pegando aí o exemplo de uma Nestlé, seria investimento em uma nova planta fabril, né? Ou um centro de distribuição. Então, são todas atividades consideradas de investimento que auxiliam aí para a sua atividade operacional. E por fim, né, tem o terceiro atividade, é o fluxo de caixa, que é associado às atividades de financiamento, né, que estão associados aos aportes de capitais ou de capital, né, que a empresa precisa para ou começar o seu negócio ou crescer, né? E aí tem diversas formas esse capital pode ser aportado, pode receber recursos dos sócios, né? Ou através de empréstimos, né? Tomados do mercado, de bancos, de agências de incentivo aí ao empreendedor. Estímulo é uma dessas que a gente conversa, onde aí você tem, de certa forma, algum tipo de juros associados, mas que eles mais do que se pagam com o investimento feito e no crescimento e na venda, né? Então, normalmente, quando a gente olha uma parte, uma gestão de fluxo de caixa, tenta-se sempre quebrar esses componentes, né, para a gente conseguir entender realmente como está acontecendo, para onde está indo o dinheiro, da onde está entrando o dinheiro, né? Então, isso é super importante para a gente ter os bloquinhos bem, bem separados, né? E até para entender se você tem, por exemplo, uma atividade operacional indo super bem, crescendo, mas que você está com problemas na parte de investimentos, né? Então, cada uma desse bloco, normalmente a gente analisa separado para entender se caso esteja algum tipo de problema de fluxo de caixa, aonde esteja para poder trabalhar e solucionar, né? E entrando nos formatos de fluxo de caixa, né, que é onde se analisa, né, e aí tem dois grandes métodos, né? Eu falo que é mais um método contábil, né? E um método mais acadêmico, que é usado para as demonstrações financeiras das companhias, né? Que é onde você começa do lucro líquido da companhia, né? E você vai ajustando para itens, que a gente fala que é item não caixa, né? Que eu mencionei até para vocês anteriormente, que são itens de provisionamentos, itens contábeis, como depreciação, amortização, né? E ganhas e perdas de investimentos. Então, como eu mencionei no começo, o lucro não necessariamente está associado à geração de caixa. Então, assim, ele tem esses itens que a gente tem que ajustar para chegar realmente no fluxo de caixa. O segundo item que a gente tem que ajustar são itens que a gente fala de que é de balanço, né? Então, são itens onde você tem a variação do contas a receber, a variação do contas a pagar no período, que afetam o caixa, né? Mas não estão diretamente ligadas com o lucro líquido. Então, você tem que fazer esses ajustes para finalmente aí você chegar no que seria o fluxo de caixa operacional, né? Acho que essa é uma visão, acho que para o dia a dia é um pouquinho mais difícil,
e aí realmente, até na OMI, uma forma que a gente acaba olhando mais e super no detalhe é a parte de baixo aqui da página que eu compartilho com vocês, que é o que a gente chama que é o método direto, né? E aí eu até brinquei, esse é o mais simples, que para mim acho que às vezes é o que mais funciona, né? É super olhando o seu contas a pagar e o seu contas a receber. Quando você pagou, quando você recebeu, no período, né? Então aí você olhando e categorizando, né? Então vendo aqueles recebimentos foram associados a vendas, aqueles recebimentos foram associados a aportes de capital, aqueles pagamentos são fornecedores, é pagamento de empréstimos, né? Então você categorizando essas entradas e saídas, você consegue chegar aí no seu fluxo de caixa, né? E aí você vai chegar nos diversos componentes. E posso falar, acho que assim, esses são os principais, né? Como eu falei, para o dia a dia, e eu acho que para a vida agitada e corrida que é do empreendedor, eu acredito que o método direto, e aqui olhando realmente o fluxo de caixa de entradas e saídas, é o que acaba sendo o mais relevante, né? E é o que eu acredito que boa parte de vocês olhem no dia a dia, né? E até pensando num planejamento, né? E pensando entrando já nessa parte de como eu vou falar um pouquinho como eu olho e eu acho que é uma visão mais aceita aí de como fazer seu planejamento e gestão de fluxo de caixa, né? Olhando aí, como eu falei, nos componentes, o primeiro componente é na gestão do contas a receber, né? Então, entendendo qual que é o prazo médio de recebimento do seu cliente, né? É, tendo inadimplência, né? Como fazer essa gestão, né? Sempre olhar, porque muitas vezes acaba não se focando, né, nessa parte de inadimplência e é extremamente relevante estar olhando, estar entendendo e garantindo que você tenha uma boa visão do tamanho dessa inadimplência e por que está acontecendo e como trabalhar em cima dela, né? E a gestão do contas a pagar, né? Então, qual que é o prazo de pagamento que você tem trabalhado estipulado para o seu cliente, né? É, desculpa, para o seu fornecedor, né? E também na parte fazer a sua gestão dos fornecedores, pô, negociar com o seu fornecedor, ver os prazos, né? Ter realmente uma parceria sempre que possível no seu fornecedor, né? E por fim, eu acho que para fazer toda essa gestão, tópico super importante é a questão da consistência dos dados, né? Então ter o uso de um sistema de gestão robusto. Aí, voltando até o que o Kalel falou, a gente trabalha com o próprio OMI, né, desde o começo da nossa jornada até hoje, né? Então a gente continua usando porque realmente a gente acredita que a gente consegue, usando o OMI, ter toda essa gestão, tanto de contas a pagar quanto de contas a receber. Então a gente tira as informações e consegue entender como o negócio está performando, né? E um ponto aqui que eu coloquei, que é considerando aí o público que a gente está conversando aqui, tendo muito empreendedor, né? A gente sabe que às vezes o pessoal e o negócio acaba se misturando, né? Mas para ter realmente uma visão do negócio, entender o que está acontecendo, tem que se separar totalmente, né? Então, assim, deixar toda a parte de gastos pessoais em outra conta, outro sistema, realmente não misturar, porque senão é outro tópico que pode acabar aí impactando bastante e vocês não entendendo, de repente, para onde está indo os recursos, né? Então, realmente é um tópico super importante que eu falo para todos os empreendedores logo no começo da jornada. Vamos separar o que que é negócio, o que que é pessoal, para a gente acabar não se confundindo, né? E isso tudo reflete aí numa gestão do o que a gente fala que é o capital de giro da companhia, né? Então, assim, trabalhar com os credores, né, que está associado ao seu contas a pagar,
que vai montar seu estoque, né? Que vai gerar os produtos finais que você vai vender, né? Que aí você tem que fazer a gestão dos seus clientes do contas a receber, da inadimplência, para retornar o caixa e retornar a posição da companhia, para você realmente entender todo esse ciclo, né? Porque, voltando lá, empresas que não fazem uma boa gestão do seu capital de giro é onde realmente correm o risco de estarem crescendo na receita, tendo lucro, mas não tendo caixa, às vezes, para pagar, digamos assim, a folha, né? E como boas práticas, né, algumas iniciativas que eu vejo como sendo meio que primordiais para uma boa gestão de fluxo de caixa, né? E eu falando aqui experiência super pessoal, né? Como trabalhar com essa gestão de fluxo de caixa, né? Ao longo da jornada já tivemos situações mais tranquilas de caixa, mais difíceis de caixa, onde realmente você tem que olhar lá no na vírgula, né? Então, começando aí da direita, eu falo sempre que possível negociar com o seu fornecedor, né? A questão de adiantamento de despesa, né? Ou você barrigar, que eu falo, né? Postergar, né? As despesas, né? Na parte de pagar. Então, assim, negociar o maior prazo possível para poder fazer o pagamento, né? Então, essa é quando você faz a sua gestão do contas a pagar, ver quantos dias você está para pagar, digamos assim, até a elaboração do seu inventário, né, do seu estoque, né? Ter o foco em produtos rentáveis, então, assim, entender quais são as receitas e os custos associados a cada produto, para não estar crescendo determinados produtos onde tem um resultado financeiro negativo, né? E nesses casos, eu acho que não ter pena de realmente encerrar ou vender operações ou deixar de fazer produtos que não estão gerando ou última linha, né, caixa para a companhia, né? Então esse é um ponto de porque senão muitas vezes acaba se postergando, fala, não, esse vai virar isso, vai virar, tenho certeza, né? E não, acaba não acontecendo, né? Então a empresa acaba sangrando mais, né? Tendo mais perda de caixa e aí correndo riscos aí da sua perpetuidade, né? É, parte de captação de crédito é um tópico que eu sempre recomendo todos os empreendedores, na medida do possível, estarem conversando com seus bancos de parceria, seu banco comercial, porque ele sempre pode ter alguma linha de crédito, né? É, que seja com condições mais atrativas, né? Pode ter aí como até conversas onde se descubra a estímulo para auxiliar e ser mais uma fonte de recursos para o crescimento, né? Então essa é uma recomendação que eu sempre falo para estar buscando alternativas. O governo, através de diversos órgãos de incentivo, conseguem disponibilizar recursos, né, ou linhas de crédito. Lógico que vão ter algumas condições atreladas, mas eu acho que sempre buscando essas iniciativas são bem relevantes e podem ajudar de maneira significativa na sustentabilidade do negócio, né? E outro tópico que é sempre relevante, né? Eu acho que essa parte de antecipação de faturamento e receita junto com a postergação das despesas, eu acho que esse é meio que quase que o dia a dia do empreendedor, né? Então, na hora da venda, tentar fazer a venda com os menores prazos de recebimento possível, né? Enquanto do outro lado você vai estar sempre trabalhando com o seu fornecedor para ter o maior prazo, né? Então, idealmente é assim, você tem que receber antes o dinheiro da venda do seu produto do que você está pagando seus fornecedores, né? Então, essa é sempre a principal pensamento, né, do empreendedor para garantir que acabe não tendo surpresas, né? E por fim, né, que é
a menção da bolinha do topo, né? Essa parte de avaliação de distribuição de lucros é realmente só acontecer quando realmente a empresa estiver confortável para poder fazer essa distribuição e não ficar fazendo retiradas, né, de recursos aí pensando para os sócios, né? Antes realmente da empresa estar de maneira bem confortável e tendo em vista que principalmente no começo é de se esperar um grande investimento para crescer. Então isso aqui eu acho que seria sempre na medida do possível postergar até chegar num prazo de estabilidade, né? Essas são algumas boas práticas assim, são exercícios que eu fiz em outras empresas, faço na OMI, né? E são atividades aí que dentro da que a gente colocou, que eu mencionei antes, da tesouraria da OMI, a gente está diariamente olhando, né, para ter certeza que a gente tem um bom entendimento da operação e que não corremos risco de ter um impacto financeiro e a empresa correr risco, né? Então, eu vou parar aqui e também aí acho que deixar um pouquinho espaço para perguntas, né? Eu tentei evitar falar muito do ponto de vista teórico, tentei compartilhar um pouquinho da prática e da experiência que a gente tem, que eu tive na minha vida e também a gente tem na OMI, né? E eu acho que aí deixa um pouquinho de espaço para perguntas, correto? Correto, beleza. Bom, antes, enquanto os empreendedores mandam aqui alguma pergunta ou qualquer coisa, eu tenho aqui algumas perguntas que tinham enviado antes. Quero te agradecer muito pela presença e agradecer a presença de cada um dos empreendedores aqui com a gente, se dedicando. Agradecer também você, Fred, pela generosidade em compartilhar tanto conhecimento e de forma bem prática e bem super valioso. E Caleu pela parceria e por nos conectar ali para que essa capacitação acontecesse. Bom, o estímulo está aqui para caminhar junto com vocês, empreendedores, com crédito, capacitação e conexão. Contem com a gente. E o Caleu tá apresentando aqui a tela também com as redes da OMI. Caleu, se quiser mandar aqui no chat também, pode enviar. Vou enviar sim, mas eu acho que era o Fred que estava com as redes dele aqui. Não, eu tava colocando, porque eu acabei não colocando, deixei meus contatos aqui, coloco novamente, gente. Querendo qualquer tipo de informação, fico super à disposição, né? Eu tentei, como eu falei, mencionar algumas dificuldades ou experiências que eu tive, mas também, assim, se não conseguirem o pessoal usar o tempo para perguntas, também eu fico à disposição. Eu vou pegar aqui, copiar, eu vou jogar meus dados aqui no chat para quem quiser depois poder entrar em contato comigo. Eu já estou jogando aqui no chat. Coloquei também o link do LinkedIn do Fred, tá, gente? Então vocês podem se conectar também, depois fazer perguntas também para o Fred pela rede social corporativa LinkedIn. Bom, a Mônica fez uma pergunta que acho que é super válido questionar isso. A gente sabe que tem muitos empreendedores que estão no começo da sua jornada, e ela pergunta assim: qual sua dica e por onde começar para quem está organizando as contas agora? Ó, essa daí eu vou. O Kalel, ele começou aqui falando um pouquinho dos módulos que existe no OMI e tudo, e tem um ponto que eu acho que é o começo da jornada do empreendedor, né, que é as finanças, né? E o que eu quero dizer com finanças? Você tem que colocar aí, começar, se for o caso, num Excel, mas depois de partir para um sistema, é realmente colocar assim, escrever mesmo quais são todos os seus custos. Tem que identificar quais são todos os seus custos, quais são suas despesas, né? E as suas receitas esperadas, né? Então, realmente, você tem que começar a ter um bom entendimento dessa dinâmica, né? Do se você está produzindo um produto, quais são a matéria-prima que você precisa, né? Quais são as condições de pagamento? Quem são os fornecedores, né? Na parte de receita também, quem são os meus clientes, né? E um ponto que normalmente é difícil para o empreendedor
mas no começo da jornada é super relevante, é estar entendendo também como funciona a parte de impostos, né? Então, ter uma parceria com o seu contador é super importante para entender, né? Porque, assim, o que você está cobrando do seu cliente, não necessariamente todo esse dinheiro vai para você, uma parte vai em impostos, né? Então, assim, tem que ter na parte de receita, quanto desse dinheiro efetivamente vai para o caixa da companhia, quanto logo depois já vai para o governo, né? Se você tem também uma grande quantidade de despesas associadas à folha de pagamento, também é outro ponto de atenção, porque tem diversos itens da folha de pagamento que você tem que ir guardando dinheiro para quando acontecer, vide, por exemplo, 13º, férias, né? Isso não é um desembolso que você tem no dia um ou dois, mas que pode vir a ter mais para frente. E normalmente, se você não está se preparando e provisionando, deixando um dinheirinho separado para esses outros encargos, né? Acaba sendo pego de surpresa e pode impactar um pouco do caixa ou do fluxo de caixa esperado da companhia, né? Então, esse é um ponto que eu sempre menciono. Então, aí, como resumo, olhando a parte de receita, sempre tomando um pouco de cuidado com os impostos, entendendo quais são os impostos que são associados à venda do seu produto, do ponto de vista do ter todos os seus custos associados, né, custos, despesas, prazos de pagamentos, tudo realmente. Eu falo planilhado, que é a expressão mais comum que eu falo, né? Mas ao longo do tempo realmente ter uma plataforma onde você consiga colocar todas essas informações, né? Porque vocês vão notar que boa parte dessas despesas são recorrentes, acontecem todo mês, então aí você tem uma forma realmente de ir acompanhando, né? E você ter todas as informações, né? Eu falo que a relevância disso é tremenda, porque assim, eu me vejo no dia a dia sempre olhando, né? E, por exemplo, eu estou, por exemplo, olhando já o final do mês, né? Eu quero saber, pô, como vai terminar meu caixa no final do mês. Então, assim, eu tenho meu pensamento do que eu estou para receber até o final do mês, né? Já considerando, de repente, uma eventual inadimplência e tudo que eu tenho para pagar, né? E esse tudo que eu tenho que estar a pagar, eu acho que é o ponto que tem que ser mais claro para o empreendedor. Esse, sim, tem que estar realmente certo dos gastos que ele tem. Porque receita, em alguns casos, pode acabar não acontecendo, porque em alguns momentos está associado à vontade, vamos falar assim, do cliente em comprar seu produto, mas as despesas, os custos, está super no seu controle. Então, realmente, é ter um foco, um entendimento muito forte, né, dessa questão. Perfeito. Tem outras duas perguntas aqui que eu acho que elas são um pouco parecidas e que daria para perguntar juntas. A Ana Clara fala assim, Fred, quais são os principais indicadores financeiros que você monitora regularmente para garantir a saúde do fluxo de caixa? E qual foi a maior lição que você aprendeu sobre fluxo de caixa ao longo da sua carreira? Ó, principalmente, eu vou falar que é o tempo de recebimento, né? Então, quanto, em média, é o ciclo de recebimento médio. Então, assim, esse para mim é quanto tempo os meus clientes demoram para me pagar, e o outro é quanto tempo eu pago o meu fornecedor. Essas duas métricas, para mim, principalmente na gestão do fluxo de caixa, assim, tem que estar olhando toda hora. Por quê? Justamente para você tem que estar buscando sempre ter um prazo de recebimento, prazo médio de recebimento. Na realidade, o ideal é que ele fosse menor do que seu prazo de pagamento dos fornecedores. Então, você tem que estar sempre olhando essas duas métricas e ver como elas estão, né? Se elas não estão, por exemplo, se o seu prazo de pagamento é menor que seu prazo de recebimento, você tem que ter o seu capital de giro. Então, você tem que ter seu colchãozinho de dinheiro
para conseguir suportar nesse prazo, né? Então, essa realmente é uma métrica para o empreendedor no seu início de jornada super relevante para garantir justamente essa questão de não ter surpresas, né? Eh, de que você, putz, de repente, não tenho recursos para pagamento da folha, né? Então, que normalmente isso eu escuto bastante, né? Onde eu não consigo ter uma surpresa, acabou um grande cliente não me pagando, acabo não tendo mais recursos, e aí impactando, de repente, o pagamento da folha, que é uma coisa super ruim, né? E deixa eu pensar, a outra, qual que era? E qual a maior lição que você aprendeu sobre Isso. fluxo de caixa ao longo de sua carreira, né? Eu acho que uma grande lição que eu tenho, assim, que você tem que estar sempre antecipando os eventuais problemas, né? Então, é um exercício contínuo de estar sempre olhando para semanas à frente. Eu não estou olhando meses, não, é olhando semanas à frente, né? Para garantir que não tem esse tipo de problemas e dificuldades, né? Como eu mencionei, de não conseguir pagar a folha de pagamento. Então, assim, é realmente estar com um olhar super afinado, né? Nessa parte de fluxo de caixa, principalmente aí eu acho que no contas a pagar, né? Então, assim, tomar muito cuidado para ter um entendimento do que você tem de fluxo a pagar e não ter surpresas, né? Porque aí é onde acaba acontecendo muito o impacto negativo nas empresas, né? Quando você tem uma concentração muito grande nos seus clientes, também isso pode ter um impacto negativo, né? Então, por que que eu falo isso? No caso da Ome, a gente é super pulverizado, mas empresas onde tem grandes clientes que têm uma concentração muito grande, e se por algum motivo esse grande cliente acaba não pagando ou tendo uma inadimplência, ele pode te impactar muito isso, né? Então, essa questão de concentração de clientes e monitorar bem a inadimplência é um ponto super importante de olhar sempre aí eu vou falar que é super importante ter uma plataforma de controle para você saber, né, se você está cobrando todos os seus clientes, né? Parece uma besteira isso, né? Mas à medida que você vai crescendo, se você não tem alguma ferramenta para te ajudar, você pode esquecer de cobrar um cliente, né? Ou você acaba enviando a nota fiscal e o boleto, e ele acaba não pagando e você acaba não cobrando ele, né? Então, essa gestão do contas a pagar e receber é vital mesmo, né? Tem que ter uma parte de conciliação bancária diária, né? Então, assim, sei que é difícil e muitas vezes acaba se fazendo a conciliação bancária no final da semana, ou, putz, me dá 2 semanas. Hoje já vi casos que, pô, ele vai, entra no extrato, vê, ainda tem saldo na conta, tá tudo bem. Não, gente, aí tem que tomar muito cuidado, porque, de novo, pode ser onde acaba se perdendo, né? Então, e, de novo, tudo fazer só no Excel ou entrar no banco torna a vida muito difícil, e aí volto de novo à necessidade de ter uma ferramenta muito para te ajudar a ter uma visão do dia a dia. Ó, e aqui eu estou acompanhando as perguntas, vem a próxima pergunta, né? Qual a ferramenta, né, que você pode indicar? Eu sou meio tendencioso para falar, pode usar o OMI lá, você vai conseguir usar dentro do módulo financeiro, né? Fazer a sua gestão, porque lá realmente você consegue, dentro do módulo financeiro, a parte do contas a pagar, você vai ter o contas a receber, e lá dentro você já vê o fluxo de caixa da companhia, né? Então você consegue ter realmente essa visão, né, aonde está o eventual
buraco que você possa ter, né? O eventual descasamento de caixa, né? Então, essa realmente é um ponto muito importante. Falo aqui da OMO como sendo uma grande ferramenta que possa ajudar desde o começo da sua jornada. Tem outras ferramentas, lógico, nós não somos únicos, mas eu acredito que qualquer empreendedor, desde o seu da sua abertura do CNPJ, assim, você tem que abrir o seu CNPJ, ter seu certificado digital e ter uma plataforma de gestão, tem que ser meio que o início da sua jornada como empreendedor. Tá? Eu Perfeito, vou lembrar muito aqui umas obrigada. outras perguntas. Posso? Eu selecionei Boa, mais fala aí. uma pergunta, Pode mas se falar. Qual quiser, que é? pode ser uma da sua escolha. Eu queria utilizar essa pergunta aqui que o André enviou. Ele Uhum. perguntou assim: na sua experiência, como o fluxo de caixa influencia as decisões sobre manter, escalar ou descontinuar determinados produtos no portfólio? E essa é uma pergunta que também chega muito para a gente, às vezes, principalmente quando os empreendedores estão na dúvida, estão tendo algum problema financeiro, e tal. Sempre vem essa pergunta de o que que eu mexo ali? O meu fluxo de caixa não está funcionando? Será que eu escalo, mantenho, descontinuo? Eu É, selecionei essa como a última, e aí depois a gente pode tirar uma foto tá coletiva. bom. Opa, legal. Essa daqui eu acho que é uma decisão muito difícil, né? Eu imagino que empreendedor tenha muitas questões, porque boa parte das vezes você vai ter um produto que tem uma receita muito boa, né? Você vai, pô, esse produto eu estou vendendo para um cliente super bom, é um volume grande que eu estou vendendo para ele, ele quer um contrato de longo prazo, né? Só que normalmente o que acontece esse cliente acaba negociando muito bem, entre aspas, aqui as condições comerciais, ele acaba apertando tanto, né, que você dá desconto, e aí você não olha a parte de custos e despesas, né, e você acaba tendo um produto que tem a margem negativa. Né? O que significa você está gastando mais, ou você está tendo mais gastos e custos para produzir aquele produto, né? E vender aquele produto, o que você está gerando de receita, né? Eu acho que do ponto de vista de fluxo de caixa, né, tem um ponto que às vezes o empreendedor não olha tanto, que é o prazo de recebimento daquele cliente. Né? De novo, pode ser um cliente que às vezes tenha uma receita boa, mas ele tenha um custo e até pode ter uma margem, né, é, positiva nesse produto, mas os prazos de pagamento são muito ruins. Então, pode ser o caso de um produto que, como eu estava falando no começo, ele pode ser um produto que possa estar gerando lucro, mas que você pode estar sangrando no fluxo de caixa, porque você não tem capital de giro, né? Então, esse é outro ponto, né? Mas, do ponto de vista de selecionar, eu sempre foco nos produtos que tenham alta margem, né? Então, de maneira simplista, né? Quanto aquele produto está gerando de receita e os custos associados, né? Levando em conta aí os prazos de recebimento e os prazos de pagamento, né? Mas esse é realmente um ponto que todo empreendedor tem que estar olhando, é, não focar aí a visão pessoal de eu vou gerar mais receita, vou crescer, vou vender mais, mas eu acho que tem que tomar muito cuidado, tem que falar, estou vendendo mais, mas eu tenho que ter uma venda saudável, com margem positiva, ou seja, eu tenho que estar recebendo mais do que eu gastei naquele produto, né? E sempre fazendo uma gestão super detalhada do seu contas a pagar e receber, ou seja, do fluxo de caixa. Queria fazer uma observação aqui, se me permite, Fred Lógico. e pessoal do Estímulo. Eu coloquei aqui dentro do nosso chat aqui, três cursos que conversam bastante sobre o que a gente aprendeu hoje, inclusive um deles sobre fluxo de caixa com o Fred, inclusive. Então, está disponível, é gratuito, até o certificado é gratuito, vocês não vão ser cobrados de nada por esses cursos, tá bom? Então,
fiquem à vontade, a gente tem uma plataforma para auxiliar vocês também, que também faz parte do benefício da parceria com a Estímulo, tá bom? Muito obrigado.